Oi gente, meu nome é Vivian Caroline Silva, eu sou estudante do curso de Letras, Português e Inglês da Universidade da Grande Dourados, que é a Unigran, e o meu polo é em Dublin, aqui na Irlanda. Então, hoje eu tô gravando esse vídeo, que é uma aula da disciplina de estágio em Línguas e Literaturas de Língua Portuguesa 2, do sexto semestre, e a gente tá sob orientação da professora mestra Inês Welter Marx. E a aula de hoje é sobre intertextualidade, tá? Vou explicar um pouquinho pra vocês o que é intertextualidade, vou trazer exemplos também, né? E espero que vocês entendam. Vamos lá, então. Vou passar uns slides, e aí se vocês quiserem copiar também, fica à vontade. Vamos lá. Intertextualidade, o que é? A intertextualidade é o diálogo entre os textos, né? Então, os textos, eles conversam entre si. Como assim, né? Como assim? Eu tenho um texto, e aí eu vou criar um outro texto a partir desse texto-fonte, tá? Então, eu vou ter esse texto-fonte como partida. Então eu posso atualizar esse texto pode ser bem antigo e eu posso atualizar esse texto a partir dessa intertextualidade que eu vou criar. Eu posso, por exemplo, pegar um texto e fazer uma charge, fazer um desenho, fazer uma HQ, né, uma história em quadrinhos, a partir desse texto. Então aí eu vou atualizando com o que está acontecendo hoje em dia, tá? Então, como eu coloquei aqui no slide, né, intertextualidade é a influência de um texto sobre o outro que toma como modelo ou ponto de partida o texto-fonte e que pode provocar uma certa atualização ou modernização do primeiro texto. E vai ser sempre criada intencionalmente, sempre. Então, vamos à palavra intertextualidade, né? Fica mais fácil pra gente não esquecer se a gente pensar o seguinte, que intertextualidade, a gente tem inter, que significa o quê? Entre, e textualidade é texto. Então, a gente tem, né, como vocês podem ver aí no slide, a relação entre os textos, né? Entre texto, intertextualidade, beleza? Então, e é legal pensar também que a gente não cria nada, tudo a gente recria, né? Então, assim, como por exemplo, ela pode ser apresentada por meio de paródias, como eu disse antes, né? Pinturas, HQs, que são histórias em quadrinhos, redações, né? Que aí eu coloco na redação uma citação, por exemplo, de um outro texto. Estou fazendo uma intertextualidade por meio de citação, que a gente vai ver depois um exemplo. Aí eu trouxe aqui uns exemplos práticos. Por exemplo, esse aqui, ó. Intertextualidade na arte. Então eu tenho aqui a Mona Lisa, que é bem conhecida, é uma pintura do Leonardo da Vinci. Que é a Mona Lisa, de 1503 é essa pintura, olha só como é antiga, né? E depois eu tenho uma recriação aqui do mesmo quadro, só que com a Mônica, do Maurício de Souza, né? Todo mundo conhece a Mônica, da Turma da Mônica. E essa recriação foi feita em 1989, e olha só o nome que foi dado, Mona Lisa, né? Por quê? Tá juntando aí a Mônica, o personagem Mônica, com o quadro famosíssimo Mona Lisa. Beleza? Depois a gente tem mais uma foto aqui, ó. Mais um exemplo de intertextualidade, que é justamente os Beatles. Essa foto é bem famosa, dos Beatles andando aqui, cruzando aqui uma rua chamada Abbey Street. E em cima aqui, como vocês podem ver, é uma reprodução exatamente igual, né, dos Simpsons aí no caso, né, eles estão até com a mesma roupa, aí você pode ver o Fusca lá atrás, pode ver os carros e tal. Então, isso é uma intertextualidade, por quê? Porque eu recriei a mesma imagem com personagens diferentes. Então aí você tem os Simpsons na pele dos Beatles, vamos dizer assim, né, nessa fotografia aqui no caso. Vamos lá, então a gente tem mais exemplos de intertextualidade. Intertextualidade na música. Eu tenho aqui uma canção do Chico Buarque chamada Bom Conselho, e aí eu vou tocar pra vocês
tá? E depois a gente vê, a gente vai ver certinho aonde que tá essa intertextualidade, né? O porquê que é considerado uma intertextualidade, tá bom? Então vamos lá, eu vou... Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio vento na minha cidade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Vou pra rua e bebo a tempestade. Tá, então, agora, ó, eu escrevi aqui pra vocês no slide, tô passando aqui no slide, sobre exatamente o que essa música fala, né? Ele começa, ouça um bom conselho, que lhe dou de graça. Aí quem se lembra daquele provérbio que se fala assim, se conselho fosse bom, não se dava, né? Se cobraria pelo conselho, se fosse bom, né? Então, o que é... Eu até coloquei aqui na frente pra vocês, ó. Então, o que é um provérbio, na verdade? Um provérbio, ele é geralmente uma frase curtinha, de origem popular, e geralmente ele faz, tipo, ele tem um ritmo, ele tem uma certa rima. Alguns provérbios, não todos, né? Mas é importante a gente saber que o provérbio, ele é um ditado popular. Nesse caso aqui, se conselho fosse bom, não se dava. E aí, o que o Chico Buarque fez? Ouça um bom conselho que lhe dou de graça. Ele tá fazendo uma intertextualidade, ele tá quase que como uma paródia, né? Usando os provérbios. Porque ele coloca ao contrário do que o provérbio diz. Aí, na próxima aqui, inútil dormir que a dor não passa. Do provérbio, é só dormir que a dor passa. Espere sentado, ele continua, né? Ou você se cansa. Quem nunca ouviu? Espere sentado para não se cansar, né? Senão você vai cansar, pode esperar sentado aí, senão você vai cansar. Está prova, que quer dizer o quê, né? Quando alguém demora muito, tipo assim, olha, essa pessoa não vai demorar demais, então pode esperar aí sentado. Aí ele continua, está provado, quem espera nunca alcança. Do provérbio, quem espera sempre alcança, né? De você ter paciência e tal. Venha, meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo. Quem brinca com fogo se queima, né? Tem esse provérbio. E depois, venha se queimar, faça como eu digo, faça como eu faço. Faça como eu digo, não faça o que eu faço, né? Faça o que eu digo. Haja duas vezes antes de pensar, que na verdade vem do provérbio, pense duas vezes antes de agir. Que é pra você não se arrepender depois do que você tá fazendo, né? E aí depois, corra atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Então, devagar se vai longe. Eu semeio vento na minha cidade, vou pra rua e bebo a tempestade. Que, do provérbio, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, tem alguns outros exemplos de provérbio também, se não ficou claro o que é o provérbio, né? Eu posso entrar um pouquinho aqui nessa... falar um pouco de uns mais conhecidos, né? Que talvez... Não sei se vocês já ouviram os provérbios dessa letra em especial, né? Que ele fez essa paródia aí.
alguns provérbios mais conhecidos. De grão em grão, a galinha enche o papo. Quem nunca ouviu essa, né? Ou então, pintar o sete, que é fazer bagunça, né? Amigo da onça, também tem essa, que é bem famosa, né? Que aí a pessoa é falsa, quando a pessoa é falsa. Então vamos voltar lá pro slide, beleza? É isso que é provérbio, ficou claro pra vocês? E aí, então, visto esses exemplos, a gente entra um pouquinho mais, a gente aprofunda um pouquinho mais, porque a intertextualidade, ela pode ser explícita ou implícita, né? Que é isso? A intertextualidade explícita, ela não exige um conhecimento prévio para compreensão. Quer dizer, ela tá tão na cara ali que qualquer um vê, que qualquer um consegue fazer essa ponte entre um texto e outro. Né? Como foi, por exemplo, da música, né? Que esses provérbios, eles existem. E aí quando você ouve essa música pela primeira vez, talvez você pense, nossa, mas tem alguma coisa de errado aí, né? O que ele quer dizer com esses provérbios tão errados? Como assim? Haja duas vezes antes de pensar. Não é esse o provérbio. Então, a gente já faz essa ligação automaticamente. E daí tem também a implícita, que ela exige um conhecimento prévio para a compreensão, né? Ela não tem uma relação direta com o texto-fonte, né? Às vezes é uma citação pequena, que eu não conheço, nunca vi. Então ela exige um pouquinho mais de que a gente saiba um pouco mais sobre o assunto para poder entender essa intertextualidade aí, beleza? Vamos lá que eu tenho mais exemplos. Um exemplo de citação. E a citação, geralmente eu coloco num texto, né? Eu posso estar escrevendo uma redação e colocar uma citação lá, de algum autor. Aí eu coloco entre aspas, e eu trouxe aqui um exemplo de uma citação bem famosa, que é um dos questionamentos mais famosos do mundo literário, e o dilema, que é o dilema de Hamlet, né? Ser ou não ser, eis a questão, da peça de William Shakespeare. Isso é uma citação, olha aí, tá entre aspas, né? Ser ou não ser, eis a questão. E essa citação também, ela é muito parodiada. Quando você fala assim, faço ou não faço, eis a questão. E agora, vou ou não vou, eis a questão. Então eu tô fazendo eu tô transformando isso, é uma intertextualidade, eu tô trazendo esse questionamento, né, aí, da peça do William Shakespeare pra atualidade, pro meu dia a dia. Eu tô fazendo uma intertextualidade, né, isso é uma intertextualidade no dia a dia, que a gente faz muitas vezes sem se dar conta, sem perceber, né. Então, tem mais um exemplo aí de intertextualidade a partir de um poema bem conhecido, que é No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Que fala, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí, como que eu vou criar uma intertextualidade com esse poema? Pode ser por meio de quadrinhos, né? Como eu vou exemplificar para vocês aqui no próximo slide. Que eu tenho esse quadrinho aqui. Vida de Passarinho. E aí, você vê logo aqui no primeiro que ele pensa, né? Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. Então a gente vê aqui que no ele tá pegando um impulso, né? Pra poder pular a pedra. Por quê? Ele é apenas um passarinho prático. E aí, antes aqui, ele fala, né? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. De que poema que ele tá falando? É só a gente ver um pouquinho acima, né? Uma pedra no meio do caminho. Como que o poema do Carlos Drummond de Andrade começa? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, fica óbvio que ele está falando desse poema. Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Qual poema? Do Carlos Drummond de Andrade, beleza? E aí, continuando, né, a gente tem... Eu gostaria de trazer mais um exemplo de paródia aí pra vocês, que é mais atual, né?
Então, só para explicar, a paródia é uma alteração do texto-fonte, recriando como uma sátira ou crítica, ironizando o texto original. Ah, mas o que é sátira? Sátira, ela é uma ironia, né? Como falei aqui, né? Uma sátira ou crítica ironizando o texto original. É isso que é uma sátira, uma ironia com o texto. E aí, eu trouxe aqui pra vocês, tem um estudante de Fortaleza, que o nome dele é Vinícius Souza. Ele fez uma paródia com o tema da Covid-19, né, que é o coronavírus. E ele fez a partir de uma música do cantor colombiano Camilo, que o texto-fonte dele, no caso, foi essa música do cantor colombiano Camilo, chamada Vida de Rico. E aí, ele fez uma paródia. E na paródia dele, na versão dele dessa música, ele colocou o nome de Não Duvide. E aí eu vou colocar pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia de como que funciona essa paródia, como que foi essa paródia aí. Dá uma olhadinha. Tu pensas que ficar em casa não é interessante, que usar máscara e já pra se proteger é muito irritante. Tu pensas que sair pras festas é mais importante, só que tem um monte de gente morrendo a cada instante. Deixa de egoísmo, só pensa no próprio umbigo. Pensa nos parentes de muita gente que foram perdidos. Se previna contra o Covid, não duvide que ele existe. Vamos todos fazer nossa parte e se cuidar antes que seja tarde. Pensa nos idosos e crianças, vamos lá que ainda tem esperança. É bom ter todo o cuidado possível antes de tudo, para ajudar a salvar o mundo. Oh, oh, oh. Olha aí, que legal ficou, né? Então, e é legal que ele alerta, né, pro uso da máscara, do álcool em gel e tal, e que nunca é demais, né, a gente falar. Então, ele disse que ele conseguiu fazer essa paródia rapidinho, assim. E aí, será que vocês conseguem fazer uma paródia de alguma música aí? Pode ser qualquer música que vocês gostam e fazer uma paródia. Não precisa necessariamente ser sobre o coronavírus, pode ser um outro tema da atualidade. E acho que seria legal, seria um desafio legal se vocês tentassem fazer uma paródia. Beleza? Pode ser de música, pode ser de poema, pode ser do que vocês quiserem. E agora, tem um outro exemplo de intertextualidade, que é na forma que o texto se apresenta. Então, por exemplo, ó, você tem lá contos, fábulas, receitas culinárias, né? Você tem as estruturas de texto, um texto narrativo, um texto argumentativo. E aí, como que eu faço uma intertextualidade numa receita, por exemplo? Como que seria uma intertextualidade numa receita? Eu trouxe o exemplo aqui, ó. Porque daí a gente vai continuar com a estrutura de uma receita, né? Como que é uma receita? Ah, uma xícara de açúcar, uma xícara de 2 xícaras de trigo, uma colher de chocolate em pó e tal. Isso é uma receita. Aí nesse caso aqui teve uma intertextualidade. Olha aí, ó, mousse de amor, 2 xícaras de chá de amor, 5 colheres de sopa de arrependimento, 2 colheres de sopa de paixão, 1 colher de sopa de esperança. Modo de fazer: bata tudo e acrescente hesitação, mas se tiver traição, acrescente o perdão. Quem fez essa receita aí, intertextualizando o tema amor, foi o Éder Raul. Então, eu tenho aí a estrutura de uma receita, mas o tema é outro, né? A gente sabe que isso daqui não é uma receita mesmo, que você vai fazer essa receita, vai se tornar um bolo, por exemplo, né? Foi uma brincadeira ali que ele fez. Então,
Isso é um exemplo também de intertextualidade. Eu peguei a estrutura de um texto, estrutura de receita, e coloquei outro tema ali, tá? Posso fazer isso com um texto argumentativo, por exemplo. Posso fazer isso com um texto narrativo, mudar completamente a estrutura. A estrutura, mantenho a estrutura e mudo ali a maneira como eu trabalho o conteúdo. E aí, tem uma dinâmica aqui que eu gostaria de propor para vocês, que são algumas questões aí que a gente pode tentar fazer. Então eu tenho aqui, ó, um texto 1. Se essa rua fosse minha. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante, só pra ver meu bem passar. Nessa rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Esse é o texto 1. O texto 2, eu tenho, chamado Paraíso. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Esse foi um poema feito pelo José Paulo Paes, Poemas para Brincar, de 1990. Então, olha aí o que ele fez. Ele pegou o texto 1, se essa rua fosse minha, e mudou ali o conteúdo, né? Então, continua, eu ainda sei. Por que eu sei que é o texto anterior? Por que eu sei que é o texto 1? Porque olha como que ele começa. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Aí você já pensa, opa, conheço esse texto. E aí ele muda completamente. Então já não é mais aquele... Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante só pra ver meu bem passar. Já não é mais aquele. É o quê? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Então ele muda completamente aqui, né? O contexto. Mas ele ainda usa o mesmo poema aí, né? A mesma cantiga aí. Ele ainda usa isso. E aí, eu parto para as questões que eu gostaria que vocês tentassem resolver. Que é, podemos dizer que o texto 2 se inspirou no texto 1? Que foi o que a gente acabou de falar aqui, né? O texto 2, Paraíso, se inspirou no texto 1? Se essa rua fosse minha? E por que ele se inspirou? Depois, o que o eu do texto 1 faria se fosse o dono de uma rua? Quem é o eu do texto 1 aí? O que ele faria? Né? O que ele faria se ele fosse dono da rua? E o texto 2? O que ele faria se ele fosse dono da rua? Então, os dois mandavam ladrilhar, né? Dando um spoiler aí. Os dois mandavam ladrilhar. Mas tem algo mais aí. E se essa rua fosse sua? Como ela seria? Como você pode construir o seu texto em prosa ou em forma de poema. E aí, você pode construir isso. Se essa rua, você imagina se essa rua fosse sua. E aí, você mandaria ladrilhar? Com o quê? E por quê? Tá bom? Tá, então vocês têm aí, né? Vocês podem construir esse texto. Você pode dar um pause no vídeo e tentar construir esse texto, né, que pode ser em prosa ou em forma de poema, tá? Falando aí, né, se essa rua fosse sua, como que ela seria. E se vocês quiserem deixar no comentário também, que eu vou ler todos com muito carinho, tá bom? E aí eu deixo um comentário lá pra vocês também. Então, feito isso, agora a gente vai vou dar outros exemplos ainda de intertextualidade com uma coisa que vocês conhecem muito bem, que são os memes da internet, né? E então, eu tenho aqui um, que é o quê? O Albert Einstein, aí atrás, né? A primeira coisa que a gente vê, Albert Einstein. E aí em cima tá escrito, o tempo é relativo. Então a gente sabe que a relatividade do tempo foi aí uma teoria criada pelo Albert Einstein.
E aí logo abaixo a gente tem a criação do meme, né, em si, que é menos o da prova, ali tem que ser rapidão. Então, ele brinca aí com isso, né, o meme traz essa brincadeira aí, né, o tempo é relativo, menos o da prova, ali tem que ser rapidão. Então, na prova não tem nada de relativo, tem que ser rapidão pra terminar logo, porque tem tempo. Então, aí que tá a brincadeira desse meme aqui. Qual que é a intertextualidade que entra nesse caso? O Albert Einstein falando do tempo relativo e fazendo uma brincadeira, uma ironia aí com o tempo da prova, que no tempo da prova ele não é relativo coisa nenhuma, que é rapidão. Beleza? Aí tem mais um aqui. Eu trouxe vários, na verdade. Esses vocês vão se identificar, eu acho, porque olha só. Quando eu leio isso, sua mãe está digitando, várias vezes aqui, né? Eu já faço um paralelo com o WhatsApp. Porque é no WhatsApp, no aplicativo do WhatsApp, que eu vejo essa frase, né? Está digitando, a pessoa que está falando ali está digitando. Consigo ver o momento que ela está digitando, consigo ver que ela está online. Então eu já faço um paralelo com o WhatsApp. A partir do momento que eu leio isso. Então eu tenho que ter contato com o WhatsApp para eu saber isso aqui, né? Acho que no Messenger também dá pra ver quando a pessoa tá digitando no Facebook. E aí eu tenho o Chapolin Colorado atrás, né? Que faz essa intertextualidade aí. Então eu pego o WhatsApp, eu tenho que saber do WhatsApp isso aqui fazer sentido pra mim. E aí eu tenho o Chapolin Colorado, que é um personagem do Chaves, né? Que eu acho que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida. E a graça tá que depois de um tempão era só uma frasezinha. E aí tá a cara do Chapolin, tipo, nossa, mas só essa frasezinha? Então, aí que tá, é uma intertextualidade do meme, que a gente vê todo dia, né? E é legal fazer esse paralelo, porque às vezes a gente vê, acha graça, mas a gente nem pensa nessas etapas da intertextualidade. Isso é intertextualidade. Então, olha aí como ela tá presente no nosso dia a dia, né? Olha aí como que ela faz parte totalmente do que a gente faz. Porque lembrando, de novo, a gente não cria nada, a gente só recria. A gente recria. Então, eu recriei uma situação aqui, né? Do WhatsApp, com o Chapolin, o gesto do Chapolin, né? A cara do Chapolin aí, achando, nossa, depois de tanto tempo, só uma frasezinha, né? Então, eu construo eu ligo essas coisas, né? E construo isso. O último, hein? Essa é a Sandra Nemberg, né? Que apresenta o jornal na Globo. Acho que todo mundo conhece ela, né? E é uma repórter global. E aí eu tenho aqui, ó. Quando o professor pede pra você explicar o que ele falou. E a cara dela de assustadíssima. E aí? Você tem uma intertextualidade porque você junta, né, um contexto completamente diferente dessa jornalista, da Sandra. Provavelmente ela tava com essa cara em um outro contexto, né? Não disso. E aí alguém foi e colocou essa frase. E aí? E se eu pedir pra vocês agora explicar pra mim, pra eu, tudo o que eu falei agora? Vocês ficariam como a Sandra? Ou seriam capazes de explicar? Fica aí a deixa pra vocês, beleza? É isso então. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham entendido o que é intertextualidade. Trouxe alguns exemplos. Se não entendeu, volta o vídeo, deixa aí no comentário o que você não entendeu, o que você gostaria que eu trouxesse, que eu explicasse mais um pouquinho sobre, tá? Então é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.